Glória a Deus, que canção maravilhosa, né? Isaías 55:9. Os meus caminhos são mais altos do que os teus, diz o Senhor, e os meus pensamentos são mais elevados do que os teus pensamentos. Aleluia. Isso tem tudo a ver com o ano da ousadia. 2025 aqui na Renovada é o nosso ano profético da ousadia. Nós já temos aprendido muito sobre esse tema, Deus já tem falado muito conosco. Alguns domingos atrás eu preguei aqui sobre ousadia para amar. Quem estava nesse culto? Você lembra? Ousadia para amar. Domingo passado a pastora Dani pregou aqui sobre ousadia para permanecer. Quem estava domingo passado? Ousadia para permanecer. E hoje nós teremos mais uma mensagem da série Ousadia. O tema da mensagem de hoje é ousadia para desacelerar a alma. E vamos tomar como texto inicial Salmo 46:10. Abra comigo a sua Bíblia aí, nesse lindo salmo, apenas como nosso texto inicial, Salmo 46:10. Salmo 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Outra forma de falar esse versículo, é Deus falando assim para a gente, Senhor, minha alma está perturbada. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu não vou dar conta. Deus falando para a gente: calma, calma, calma. E lembre-se, o Senhor ainda é Deus. Aleluia. Ousadia para desacelerar a alma. Por que nós precisamos de ousadia para desacelerar a alma, hein? Porque nós temos um inimigo muito perigoso e muito sutil, que tenta roubar, irmãos, a nossa alegria, tenta roubar a nossa paz, tenta roubar o nosso ânimo, todos os dias, e muitas vezes, ele consegue. Sabe qual é o nome desse inimigo? Sabe como esse inimigo se chama? Diga bem forte: pressa. Nós temos um inimigo terrível chamado pressa. Eu não sei se você já percebeu, mas o mundo pós-moderno é um mundo mergulhado na pressa. Eu e você nem lembramos disso mais, mas nós já somos escravos da pressa. Nós estamos debaixo da tirania da urgência, o tempo todo, a gente corre, vou dar alguns exemplos. Quem já acordou com pressa? Quem já, depois de acordar com pressa, levantou com pressa? Quem já tomou café da manhã com pressa? E você dá bronca no outro ainda, né? Vamos, toma logo esse café, vai, engole esse pão que nós estamos atrasados, não é assim? E a gente sai de casa correndo. Quem já dirigiu com pressa? Quem já brigou com o semáforo? Quem já parou assim no semáforo e você ficou assim, mas que porcaria de semáforo que está demorando tanto hoje? Não, irmão, ele não demora tanto hoje, todo dia é igual, aquilo ali é um temporizador, todo dia é igual, é a mesma coisa, nós é que estamos debaixo da urgência da pressa, a tirania da pressa. Nós levantamos com pressa, nós tomamos café da manhã com pressa, nós dirigimos com pressa, a gente encontra um amigo na rua, em vez de falar a paz do Senhor, ele fala: e aí, como é que você está? O que a gente responde? Na correria, irmão, na correria, Deus abençoe, e vai embora. Nós almoçamos com pressa, a gente nem mais saboreia o prato de comida,
Ô irmão, você está com aquele bife suculento no seu prato, não é hora de pensar na conta de luz, nem na conta não sei o que, nem correr para lá, nem... Pega aquele bife assim, ó, saboreia aquele bife, sinta a textura daquela carne. A pressa nos rouba a possibilidade de desfrutar o hoje e o agora que Deus está nos dando. Fala assim comigo, fala, o passado já foi. E o futuro, irmãos? O futuro talvez chegue para nós, né? A gente não sabe. O que a gente tem? O que a gente tem? A gente tem o agora. O agora. Agora eu estou aqui no púlpito, tendo a grande honra de compartilhar a palavra de Deus com você. Agora você está sentado numa cadeira muito confortável, com irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo do seu lado. Você está tendo esse momento, desfrute desse momento. A pressa nos rouba tudo isso. A gente vem para a igreja com pressa, a gente chega aqui correndo, atrasado, a gente leva uns 15 minutos para a gente acalmar o coração, aí já perdemos metade do louvor, da adoração a Deus. Termina o culto, a gente fala, eu tenho que ir embora, que eu tenho coisa para fazer, já põe as coisas e vai embora. É assim. Por que a gente faz isso? Porque esse mundo pós-moderno colocou na nossa cabeça que na nossa correria e na nossa agitação e na nossa pressa nós vamos nos dar bem, nós vamos conquistar, nós vamos vencer. Nós temos a falsa ideia de que se a gente correr, quanto mais a gente correr, então mais sucesso a gente vai ter. Mas isso é um engodo de Satanás, porque quanto mais a gente corre, quanto mais agitado a gente fica, quanto mais pressa a gente tem, isso vai desgastando a nossa alma, isso vai adoecendo as nossas emoções, e o pior de tudo, isso afasta a gente da presença de Deus. Então, nessa manhã de domingo, sem pressa, eu vim aqui dizer algo para você, do coração de Deus para o seu coração. Aquietai-vos e sabei que o Senhor ainda é Deus. Ainda é Deus. Em nome de Jesus eu lhe digo, não é na sua correria, irmão, não é na sua agitação, irmã. As grandes batalhas da vida, por favor, entenda isso. As grandes batalhas da vida, nós não venceremos nesse agitado estilo de vida, nessa correria desesperado. Não, é preciso desacelerar a alma, diminuir a velocidade e buscar o conselho do Senhor. 3 pensamentos sobre a pressa. Olha só o que Thomas Secker disse sobre a pressa. Ele disse assim: não é preciso ter pressa. A impaciência acelera o envelhecimento, eleva a pressão arterial e antecipa a morte. Tudo chegará a seu tempo. Uma coisa que a gente sempre fala lá em casa: a minha preocupação não resolve nada. Se eu ficar preocupado ou não ficar preocupado, não vai resolver o problema, só vai piorar o meu estado emocional. Olha o que o John Stott falou sobre a pressa. Deus não tem pressa quando trabalha em nossa vida. Deus, irmão, o dono do universo, Ele não tem pressa. A nossa vai resolver alguma coisa? Deus não tem pressa. Deus não tem pressa quando trabalha em nossa vida, pois seu interesse não é fazer uma obra rápida, e sim uma obra completa. Nós queremos ir mais rápido, Deus quer que nós possamos ir mais longe. O que você quer, ir mais rápido ou ir mais longe? Billy Graham, nosso querido Billy Graham, olha o que o apóstolo do século 20, olha o que ele falou sobre a pressa. A pressa é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e de sua vontade para nós.
O mundo está correndo, e nós estamos correndo, e nós estamos ensinando os nossos filhos a correrem, achando que na nossa pressa nós vamos conquistar alguma coisa, mas a Bíblia diz: inútil será você levantar de madrugada, você trabalhar pesadamente, e você fazer tudo isso, se você não tiver a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz: aos seus amados, o Senhor dá, enquanto dormem. Aí tem gente que fala assim: vou dormir até o meio-dia. Aqui não é uma Salmo 127 não é uma apologia à preguiça, não. O Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Quem são os amados? Não são os preguiçosos, são aqueles que confiam plenamente no Senhor, e que trabalham e que lutam, mas que não vão desesperar a sua alma, porque eles sabem: não é na minha correria que eu vou vencer, é na força do Senhor. 4 efeitos negativos da pressa. Então, quando eu me torno escravo da pressa, quando eu me coloco debaixo da tirania da urgência, tudo que eu tenho que fazer é para ontem, o primeiro efeito negativo: eu passo a sentir mais e mais ansiedade. Vamos fazer um autoexame e você vai perceber se você está sendo escravo da pressa ou não. Primeiro efeito negativo: eu passo a sentir mais e mais ansiedade. Eu não sei se você já reparou, mas o corre-corre da vida, a agitação do dia a dia, produz em nós altíssimos níveis de ansiedade. Altíssimos níveis. Por isso que os psicólogos, os psiquiatras, nunca vai faltar trabalho para eles. Por quê? Porque o povo de hoje é um povo mergulhado em altíssimos níveis de ansiedade. Eu não sei se você sabia, mas a ansiedade é a mãe de praticamente toda sorte de problemas físicos, emocionais e mentais. Vou repetir: a ansiedade é a mãe de praticamente toda sorte de problemas físicos, emocionais e mentais. Você não está acreditando? Então eu vou mostrar uma lista para você. Coloca a lista aí no telão, por favor. Lista de sintomas e doenças que a ansiedade pode gerar. Vamos lá. Dores de estômago. Quem já sentiu? Vai, irmão, fica com medo não. Se você já sentiu, levanta a mão aí. Não é um tribunal de inquisição aqui não, é um bate-papo. Não estou dizendo que todas essas doenças, em todos os casos, são causados pela ansiedade. Eu estou dizendo que a ansiedade pode causar esses sintomas e essas doenças. Número 1, dores de estômago. 2, gastrite. 3, úlcera. 4, desequilíbrio hormonal, alteração na pressão arterial, alteração na taxa de glicose, descontrole do colesterol. Olha o 8, que interessante. Veja o que alguns fazem com suas unhas. Deixa eu te perguntar uma coisa: você confia em Jesus? Só quem confia fala amém. Você confia que a sua vida está nas mãos de Jesus? Você confia que realmente, como a Bíblia ensina, Jesus está guardando a sua família? Você confia mesmo, irmão? Amém. Isso é o que a sua boca acabou de dizer para mim. Agora eu quero ver o que as suas unhas me dizem. Que a nossa boca fala uma coisa, mas as nossas unhas nos mostram outra. Dá uma olhadinha aí nas suas unhas e veja se tem sinal de confiança em Deus ou ansiedade. Dá uma olhadinha aí, vai, por favor. Olha as suas unhas. Porque a sua boca tem um discurso de confiança, mas talvez as suas unhas revelem outra coisa. Não é confiança que está dominando aí, é ansiedade. Se você tiver coragem, dá uma olhadinha nas unhas do irmão assim, ó, só assim, de rabo de olho assim, ó. Dá uma olhadinha assim. Deixa eu ver essas unhas aí. Vamos ver se esse irmão aí tem confiança ou tem ansiedade. Tem gente que é tão ansioso, mas é tão ansioso, ele já comeu todas as unhas das mãos, todas. Ele está pensando assim: como é que eu faço para comer as unhas dos pés? Misericórdia, irmão. Olha o que a ansiedade faz com a gente. Número 9, olha lá o número 9. Pesadelos.
noites mal dormidas, alteração de humor. Quando você está ansioso, você vira um monstro dentro da sua casa. Relacionamentos frustrados, problemas cardíacos. Tem gente que tem arritmia cardíaca por causa da ansiedade, acha que está tendo um infarto, é um ataque de pânico. 14, falhas na memória, enxaquecas. Irmãos, acho que eu posso parar minha lista por aqui, não posso? Posso ou não? Gente, é doença demais para uma pessoa só, é sintoma demais para uma pessoa só. E quem é a mãe de tudo isso, ou quem pode ser a origem de tudo isso? Ansiedade. Olha para o seu coração hoje. Talvez você esteja já há algum tempo sendo presa fácil da ansiedade. E embora a nossa boca diga uma coisa, às vezes o nosso corpo está dizendo outra. Nós precisamos hoje dar um basta nisso. Primeiro sintoma, ou o primeiro sinal aí terrível, efeito negativo, quando eu estou debaixo da pressa, é que eu passo a sentir mais e mais ansiedade. O segundo efeito negativo da pressa, eu passo a sentir, ou eu perco a minha alegria. O segundo efeito da pressa, eu perco a minha alegria. Temos um pensamento ali, ó. Quanto mais você corre para adquirir coisas, menos alegria você experimenta, irmão. A gente acha que é o contrário, né? Quanto mais você corre para adquirir coisas, menos alegria você vai experimentar. O livro de Jó, capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: meus dias correm mais velozes que um atleta, eles voam sem um vislumbre de alegria. Essa não é só a percepção de Jó, às vezes tem sido a nossa percepção também. Fala para mim, quando foi de verdade, quando foi a última vez que você parou, parece que o tempo parou, e você sentiu uma genuína alegria? Sabe quando parece que você pisou no freio assim do universo, a terra parou de girar, e naqueles poucos momentos você sentiu uma profunda alegria, e você desfrutou dessa alegria? O fato é que nós estamos correndo, e porque nós corremos, nós não conseguimos mais desfrutar o momento, nós não conseguimos mais desfrutar o caminho. Quem é o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho. A gente não consegue mais desfrutar o caminho, porque a gente está correndo, a gente não percebe a paisagem que Deus nos dá todos os dias, porque eu estou correndo, e eu estou agitado, e eu estou desesperado. Primeiro efeito negativo da pressa, eu passo a sentir mais e mais ansiedade. Segundo efeito negativo da pressa, eu perco a minha alegria. Terceiro efeito negativo, eu me torno menos produtivo. E isso é muito interessante, porque a lógica vai dizer o que para a gente? Olha que interessante, a nossa razão e a nossa lógica vai tentar nos convencer do quê? Quanto mais eu corro, mais eu vou produzir. Se eu me agitar mais, se eu fizer mais, se eu correr, eu vou produzir mais. Só que a realidade mostra o contrário. A realidade mostra o que para a gente? Quanto mais eu corro, menos resolutivo eu me torno. Por quê? Porque eu estou correndo, então eu vou fazer mais rápido. Só que provavelmente eu vou fazer com menos qualidade. E se eu faço com menos qualidade, eu tenho que fazer de novo. Gasto mais tempo, mais energia, mais recursos. Daí vem o velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Olha o versículo de Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados, irmãos. Os planos bem, o que é elaborado? Os planos bem pensados, os planos bem trabalhados, os planos bem arquitetados, leva tempo para isso, não é da noite para o dia não. Os planos bem elaborados, demora no começo, mas depois, eles te levam à fartura. Olha o que a Bíblia diz agora, o apressado, quem já foi apressado alguma vez na vida? Atire a primeira pedra, hein? Quem nunca
Quem nunca foi vítima da pressa? O apressado sempre acaba na miséria. Eu passo a sentir mais e mais ansiedade, eu perco a minha alegria, eu me torno menos produtivo. Agora, para mim, o quarto efeito é o mais devastador de todos. Eu não consigo mais ouvir Deus. Não consigo mais. Sabe qual é a grande questão? A Bíblia nos ensina que Deus, Ele diz, constantemente Deus diz para nós, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a voz de Deus e colocar no meio de todas as vozes que nós ouvimos. E aí, em algum momento, quando eu achar que é o momento conveniente, eu pego a voz de Deus para ouvir. Mas não é assim. Deus não divide a glória dEle com ninguém. No dia a dia, nós ouvimos muitas vozes. Você acordou, abriu os olhos, você já está ouvindo vozes. A voz da esposa, a voz do marido. Acordou, você já está ouvindo a voz dos filhos. Aí passa um pouquinho, você vai ouvir a voz do patrão, a voz do colega, a voz da política, a voz da economia, a voz desse, a voz daquele. Quando a gente vai dormir, naquele dia, a gente ouviu dezenas e dezenas de vozes. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar a voz de Deus e colocar no meio de todas essas vozes. Ah, Senhor, agora eu quero ouvir a Tua voz. Aí eu vou lá, pego a voz de Deus para ouvir. Só que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Se você não pegar a voz de Deus e colocar acima de todas as vozes, você não vai conseguir discernir a voz de Deus no meio de todas as outras. Por isso, irmãos queridos, a coisa mais inteligente que você pode fazer, que eu posso fazer, a coisa mais inteligente, quando você abre os olhos, acordei, primeira coisa mais inteligente que você pode fazer no dia, é fazer o seu devocional, imediatamente, assim que você acordar. Acordei, pega a sua Bíblia, pega o seu devocional, basta cada dia, se é o que você está fazendo, vai lá para um cantinho tranquilo na sua sala, ou no seu quarto, a turma ainda está dormindo, ou cada um está lá ainda quietinho, mas você acordou um pouco mais cedo, e você vai abrir a Bíblia, vai abrir o seu devocional, e entre uma página e outra, você vai ouvir Deus, vai ouvir Deus, vai ouvir Deus, vai ouvir Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Então levanta mais cedo, levanta 20 minutos mais cedo. É muito para ouvir a voz de Deus? O que você acha? 20 minutos, é muito para ouvir a voz de Deus? Ah, eu levanto 6 horas, levanta 5h40. Ah, eu levanto 5h30, levanta 5h10. Levante 20 minutos mais cedo. Vai lá no seu cantinho, abra sua Bíblia, abra o seu devocional e ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Aí você está pronto para viver o seu dia. As demais vozes não vão afetar você, porque a voz de Deus está acima de todas as demais vozes. É a voz de Deus que vai te dirigir, é a voz de Deus que vai te comandar. Eu fico assim estarrecido, porque eu acho que a gente romantiza muito, sabe? Esse negócio de ouvir a voz de Deus. A gente romantiza demais. Eu queria ouvir a voz de Deus de uma forma sobrenatural. Eu queria que Deus falasse comigo num sonho. Eu queria que Deus falasse comigo numa revelação. Eu queria que Deus falasse assim ou assado. Ei, Deus pode falar com você do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. Se Ele quiser falar de uma forma sobrenatural, fica tranquilo que Ele vai falar, porque Ele é Deus. Mas eu garanto para você que em 99,999999999% das vezes, Deus vai falar com você por meio da palavra dEle. Salmo 1, quem lembra? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é uma sequência lógica. Primeiro você anda, depois você se detém e finalmente você se assenta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no TikTok.
seu prazer está no Instagram, Netflix, aleluia. Antes o seu prazer, ô irmão, está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha, esse que medita de dia e de noite, esse que gasta tempo com a palavra, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e a sua folhagem não vai murchar, a tempestade não vai arrancar. Mas nós vivemos em meio a uma geração de crentes, é triste que eu vou falar aqui, talvez não seja a sua realidade, mas é a realidade de muito crente que você conhece. Vivemos em meio a uma geração de crentes. Sabe como é que ele se alimenta da palavra? De cortes bíblicos na internet. Esse é o alimento dele, da palavra. 1 minuto que o pastor A pregou, 2 minutos que o outro pastor lá pregou. Ele se alimenta a semana toda de pequenos cortes de internet, sem contexto, sem profundidade. É isso. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que a gente tem que meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. É isso, irmãos. É isso, porque a tempestade vem para todo mundo. Quem já assistiu a pregação do pastor Roque Balboa? Não? Quem já assistiu a pregação do pastor Roque Balboa? Tem um sermão do Roque Balboa, que para mim aquilo ali é coisa pastoral, irmão. O Roque Balboa fala assim para o filho dele: quando você era, boquinha torta, né? Quando você era pequeno, você cabia aqui na minha mão. Quem lembra desse trecho? E ele fala: mas alguma coisa aconteceu e você se perdeu, meu filho. Você tem que se lembrar, o mundo não é um belo arco-íris. O mundo é um lugar sujo, frio e terrível. E ele vai te colocar de joelhos, e você vai ficar lá de joelhos, se você permitir. O grande vencedor, meu filho, não é aquele que bate, mas é aquele que apanha e consegue se levantar outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. O vencedor não tem a ver com o quanto você bate, mas o quanto você leva as pancadas da vida, e você se recusa a ficar no chão, e você se levanta outra vez e outra vez, mas só consegue ter essa disposição espiritual aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aí a turma vai olhar para você e falar: mano, eu não acredito, esse cara está passando a maior tempestade e ele está de pé. Vai lá às 5h40 da manhã na casa dele, ele está lá com a biblinha dele aberta, de joelhos, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Ele não espera chegar no sermão de domingo para ouvir a voz de Deus. Ele não espera o pastor da internet postar um corte novo para ele ir lá e se alimentar daquele pequeno trecho. Ele não bebe só da caneca, ele bebe direto da fonte. Ele está aqui toda hora, ele está lá bebendo de Deus, bebendo de Deus. Um dia um filho chegou pro pai e falou assim: ô pai, eu quero ouvir a voz de Deus. Pai, eu queria ouvir a voz de Deus. O pai falou: leia a Bíblia. Aí o menino falou: não pai, eu queria ouvir a voz de Deus audivelmente. O pai falou: leia a Bíblia em voz alta. Eu achei formidável esse pai. Eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente. Leia a sua Bíblia em voz alta, e você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. Saiba que quando Deus quiser fazer algo sobrenatural, irmãos, nós somos uma igreja renovada, amém? A gente crê no poder sobrenatural de Deus, mas eu não vou esperar algo sobrenatural acontecer para eu ouvir Deus. No meu natural, na rotina, no tédio de todo dia, eu vou ouvir a voz de Deus. É isso. É isso. A pergunta que se faz então é a seguinte: o que fazer para não sermos destruídos pelos efeitos negativos da pressa? O que fazer? Nesse ano da ousadia, eu trago nessa manhã 2 passos de ousadia. O primeiro: não tenha pressa diante de uma crise. Confie que enquanto a crise durar,
o Senhor vai lhe sustentar com os recursos que Ele tem colocado em suas mãos. 1 Reis, capítulo 17, 8 a 16. Vou ler outra vez. Primeiro passo de ousadia para você sair da escravidão, desse agitado estilo de vida: não tenha pressa diante de uma crise. A crise chegou? Confie que enquanto a crise durar, o Senhor vai lhe sustentar com os recursos que Ele tem colocado em suas mãos. 1 Reis 17, 8 a 16. O que esse texto nos mostra? A gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas o que esse texto nos mostra? 1 Reis 17, 8 a 16, nos mostra Deus cuidando da viúva de Sarepta. Como é que Deus cuidou dessa viúva? Justamente com o que ela tinha dentro da casa dela: um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Foi assim que Deus cuidou dela. Qual é o contexto de 1 Reis 17? É um longo período de estiagem que se estabeleceu sobre a terra de Israel e sobre os países no entorno. Durante 3 anos e meio, a Bíblia nos mostra que houve seca, não choveu. Um período longo, 3 anos, sem chover. O que aconteceu? Os campos pararam de produzir, as plantações foram destruídas, os frutos não brotavam mais. Resultado: fome sobre a terra. Um período de fome em Israel. Mas essa fome não ficou só em Israel, pegou também os vizinhos ali, os países ali no entorno. Sarepta não ficava no território de Israel. Sarepta era uma cidadezinha que ficava na costa mediterrânea do Líbano. A crise chegou lá, em Sarepta, na casa da viúva. A fome chegou lá. E eu vou dizer uma coisa para você: não estou sendo o profeta do caos, nem o profeta da catástrofe, mas apenas estabelecendo aqui uma dose equilibrada de realidade. De vez em quando a crise vai bater a nossa porta também. De vez em quando nós passaremos uma fase de recursos escassos, como a viúva passou. O que ela tinha lá na casa dela? Tinha feijoada lá? Tinha picanha lá? Tinha churrasco? O que tinha lá na casa da viúva? Tinha macarronada, tinha lasanha? Um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, e todos os dias, com esse pouquinho de farinha e pouquinho de azeite, o que ela fazia? Um bolinho. Pegava farinha e azeite, misturava, fazia um bolinho. Todos os dias, o que ela comia com o filho dela? Bolo. Era isso que ela tinha para comer. Uma fase de poucos recursos. De vez em quando, irmãos, todos nós vamos passar por essa fase. Se você ouviu por aí que crente não tem dificuldade, mentiram para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós não estamos numa bolha à prova de dores e sofrimento. O crente que bate o carro: Deus não me ama mais, tem dor de dente. Senhor, se eu sou teu servo, eu não poderia ter dor de dente. Você é um ser humano, você está sujeito às dores da vida. Pode bater o carro, pode acontecer o que for. Nós estamos aí. Se ensinaram para você esse pseudo-evangelho de que se você está bem com Deus, nada vai te acontecer. Esse pode ser o evangelho do pastor, do presbítero, do apóstolo, seja lá quem for, do bispo. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é: no mundo tereis aflições. Então, de vez em quando, você vai passar a fase da viúva de Sarepta. De vez em quando você não vai poder comer tudo que você quer. De vez em quando você não vai poder comprar tudo que você quer. De vez em quando você não vai poder viajar para onde você quer. Por quê? Porque a crise
bateu lá na sua porta, como bateu na casa da viúva. Eu fico olhando e imaginando a vida nesse período de 3 anos e meio da viúva. Como eu disse, ela não tinha variedade, ela tinha farinha, ela tinha o azeite, todo dia ela fazia um bolinho e ela comia com o filho dela aquele bolinho. 3 anos ela comeu assim, junto com o filho dela. Se um dia você fosse convidado para tomar café da manhã lá na casa da viúva de Sarepta, você chegou lá: oi viúva, já li sua história, estou aqui, vamos tomar um café? Vamos. Se você chegasse lá na casa da viúva de Sarepta, em 1 Reis capítulo 17, você fosse convidado para tomar o café da manhã, o que você acha que ela iria servir para você no café da manhã? O quê? Bolo. Aí você falou assim: ai, estou pensando em ficar para o almoço. O que ela serviria para você no almoço? Bolo. E se você ficasse para o café da tarde? Bolo. E para o jantar? Deixa eu ver se eu adivinho, peraí, está difícil. Bolo. E se o filho da viúva levantasse de madrugada, adolescente, morre de fome, e o menino levanta de madrugada e ele abre a geladeira da casa da mãe dele, quando ele abre a geladeira, o que ele encontra lá dentro? Bolo. Por quê, irmãos? Porque na hora de uma crise, você não escolhe o que comer. Na hora de uma crise, você come o que tem e dá glória a Deus. Na hora de uma crise, você não fica chorando pelos cantos, dizendo que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Na hora de uma crise, você come o que tem e dá glória a Deus, sabendo que, enquanto essa crise durar, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até que o Senhor faça chover outra vez sobre a terra. Essa foi a promessa que a viúva de Sarepta recebeu de Deus através do profeta Elias. Elias chegou e falou: filha, só tem bolo, né? Só tem bolo. Mas eu posso te falar uma coisa: enquanto a crise durar, você não vai morrer de fome não, porque a farinha da tua panela nunca vai acabar. É só o que tem, mas não vai faltar, nem o azeite da tua botija, até que o Senhor faça chover outra vez sobre a terra. Ou seja, tem hora que a crise chega para a gente e ela se instala. Tem hora que a crise chega, fala: tomei um café, vou embora, tchau, ela fica alguns dias. Tem hora que a crise chega de mala, fala assim: qual cama que eu vou dormir? E ela escolhe lá uma cama e ela fica lá. Na casa da viúva ela ficou 3 anos e meio. Tem hora que a crise chega, irmão, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta murmurar, não adianta falar: eu vou morrer, meu Deus, eu quero ser mais crente, meu Deus, eu vou pular da ponte, eu vou não adianta. A crise não vai embora por causa dos nossos pitis, ela não vai embora, mas enquanto a crise durar, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, até que o Senhor faça chover outra vez sobre a terra. Nessa palavra profética existe também a promessa de que um novo tempo virá, até que o Senhor faça chover outra vez. Deus fará chover outra vez, irmãos. Deus fará chover outra vez. Talvez sua terra esteja hoje uma terra seca. Deus fará chover outra vez. Sementes novas virão, frutos novos virão, colheita nova virá. Aleluia. Se você não deseja ser destruído pelos efeitos negativos da pressa, então esse é o primeiro passo de ousadia que você precisa dar. Não tenha pressa na crise. Tem crise que não se resolve mesmo da noite para o dia, mas confie que enquanto a crise durar, o Senhor vai lhe sustentar com os recursos que Ele já colocou nas suas mãos. Não fica brigando porque não tem lasanha, não fica brigando porque não tem feijoada, não tem churrasco. Agradeça pela farinha e pelo azeite, até que
o Senhor faça chover outra vez sobre a sua terra. O segundo passo de ousadia, se a gente quer sair dos grilhões da pressa e do agitado estilo de vida desse mundo pós-moderno, busque um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Se a gente considera que o mundo de hoje é um mundo longe de Deus, pós-moderno, na correria, na agitação, o homem confia nele mesmo, por isso que ele corre. Se nós entendemos que nós não queremos ser mais escravos desse estilo de vida, então você precisa dar esse segundo passo de ousadia também. A partir de agora, começar a buscar um equilíbrio no seu trabalho e no seu descanso. Teve um dia, já faz tempo, terminou o culto, eu saí daqui, demos a bênção final, aí eu saí, fui lá no pátio, como eu costumo fazer, para cumprimentar os irmãos, dar um abraço, falar um oi ali pessoalmente. E nesse caminho, a hora que eu saí, eu passei ali no trajeto, tinha uma rodinha de irmãos, eles estavam conversando, e eu passei bem na hora, eles nem me viram, eu passei ali, eles estavam de costas assim, conversando. Bem na hora que eu passei, um irmão na rodinha falou para o outro assim: rapaz, faz 5 anos que eu não tiro férias. Aí eu desacelerei assim, que eu queria ouvir a conclusão da história. Ele falou assim: faz 5 anos que eu não tiro férias, e vou falar para você, nem penso em tirar, porque se o diabo não tira férias, quem sou eu para tirar férias? Eu não falei nada, eu continuei, mas eu pensei com meus botões. E quando foi que o diabo agora virou modelo para nós? Eu só pensei, continuei e pensei assim: quando foi que o diabo virou referência para nós agora? Quer dizer que se o diabo não tira férias, eu também não vou tirar férias? Eu vou virar um crente infernal? O nosso exemplo não é o diabo, a nossa referência é o Pai. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando Deus cria um mundo, irmãos, a criação do mundo, ela é absolutamente pedagógica. Deus não precisava descansar, Ele é Deus, mas intencionalmente, Ele cria um mundo em 6 dias, e no 7º dia, o que Ele faz? Ele descansa. Ele precisa do descanso? Não, nós precisamos do descanso. Então, quando Deus cria o mundo, há uma ação divina pedagógica. Ele já queria nos ensinar. Ele estava dizendo: 6 dias você vai trabalhar, você vai dar duro, você vai ali com fé, com coragem, você vai arregaçar as mangas, você não vai ser preguiçoso, mas depois de trabalho tem que vir um tempinho de descanso. 7º dia você vai descansar. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Você precisa ter tempo para Deus, você precisa ter tempo para a sua família. Tem gente aqui na igreja que estava com 10 ministérios, e eu chamei e falei: irmão, você precisa tirar um ministério. Não, pelo amor de Deus. Irmão, Jesus já sabe que você ama Ele, a igreja também. Você precisa ter um pouco menos de ministério para ter mais tempo para a sua família. Agora, tem gente que eu tenho que falar o contrário: irmão, você não tem, quanto que você tem de ministério? 0. Você não faz nada na igreja, irmão, está errado. A igreja é um corpo onde um membro serve o outro. Você tem que servir, mas não é mergulhar num ativismo religioso, está errado. Tem que servir na proporção. Você tem que ter tempo para Deus, tempo para a família, tempo para você. Essa semana, eu já estou concluindo, essa semana eu estava vasculhando a minha caixa de e-mails, e eu encontrei um e-mail ali, que eu recebi há muitos anos. Eu falei: puxa, que interessante, eu queria compartilhar com vocês esse e-mail. Olha que interessante: crie filhos em vez de herdeiros, porque dinheiro só chama dinheiro, não chama para um cineminha, nem para tomar um cafezinho. Não deixe que o trabalho sobre sua mesa tampe o porta-retrato com a foto da sua família. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco, ao governo, e nenhuma para quem você ama.
Olha isso aqui, meu irmão. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Temos algum romântico à moda antiga aí ainda não? Para cá não tem não, ô, irmão, vamos orar aí, Jesus. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Trabalhe, 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 mas não esqueça, vírgulas significam pausas. Trabalhe, vírgula, trabalhe, vírgula. Quem sabe agindo assim, você será promovido a melhor pai do mundo, ou melhor filho do mundo, ou melhor marido do mundo. Aproveite os bons momentos com quem você ama, porque a vida passa rápido demais. Você pode dar uma festa sem dinheiro, mas não sem amigos. Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim, ele saberá o valor das coisas e não apenas o seu preço. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã. Pode pôr a conclusão aí na tela também. Eu gosto, irmãos, de escrever alguns trechos do sermão, porque acho que ajuda mais, né, para a gente fixar a mensagem. Então, a gente pode concluir dizendo isso. Esses são os 4 efeitos negativos da pressa. Você guardou? Eu passo a sentir mais ansiedade, eu perco a minha alegria, eu me torno menos produtivo e eu paro de ouvir a voz de Deus. Então, quem quer vencer isso precisa dar 2 passos de ousadia. Primeiro, não tenha pressa diante da crise. Confia, enquanto a crise durar, o Senhor vai te sustentar com os recursos que Ele já tem colocado lá na sua casa e nas suas mãos. E busque um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que você saia daqui nessa manhã cheio de ousadia para desacelerar a sua alma. Aquietai-vos e sabei que o Senhor ainda é Deus. Deus te abençoe, meu irmão.